Mais uma vez pela sua TVA, o programa Espaço Cidadão. Hoje, durante quase meia hora, nós vamos tratar de banco de sementes e mudas. O que é isso? Como é que isso funciona? E nós convidamos para conversar conosco o engenheiro agrônomo Nelson Jacomel Filho. Ele está conosco e vai conversar sobre esse tema, que é muito importante, sementes e mudas. E qual é a realidade da grande Florianópolis nesse tema? Qual é a realidade do nosso estado nesse tema? Nós vamos acompanhar agora atentamente um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura sobre banco de sementes e mudas. Preservar espécies, possibilitar melhorias, aumentar a produtividade. Objetivos alcançados com sucesso pela Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, graças ao Banco de Germoplasma. Um banco de germoplasma é uma coleção de indivíduos, de acessos, de uma mesma espécie, onde você tem uma representatividade da diversidade que você observa na natureza. No banco de arroz da EPAGRE existem hoje 416 tipos diferentes de 8 espécies. Eles são armazenados nesta câmara fria e seca que possibilita a preservação das características das sementes. Constantemente, estudos e cruzamentos são realizados em busca de maior qualidade. Os grãos também são submetidos a mutações e alterações genéticas, visando uma maior produtividade. O banco de germoplasma, na verdade, é uma forma de você guardar a diversidade que você precisa agora e que você não precisa agora, mas que você pode vir a precisar num futuro próximo, Um banco de sementes e mudas pode trazer, entre outros benefícios, a diversidade na agricultura, ajudando, por exemplo, a enfrentar as bruscas mudanças climáticas causadoras dos desastres naturais. Além disso, outras adversidades, como as pragas, podem deixar de representar uma ameaça aos plantios. Sérgio trabalha com a produção de arroz há 24 anos. Garante que nunca teve prejuízos, pois utiliza a tecnologia da EPAGRE. É essencial, porque se não tiver tecnologia hoje, tu não produz nada. E o custo é alto. Tem que ter produção para tecnologia para ter produção para produzir bem. Na prática, parte do conhecimento adquirido durante os estudos das sementes pelos pesquisadores é repassado para os agricultores. O mesmo acontece no banco de germoplasma de hortaliças. Aqui são preservadas mais de 30 espécies. Esse material é coletado junto a agricultores, onde estiver. Coletamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná e em outros estados. Eles vêm então para o banco e ficam ali armazenados para que nós possamos fazer a avaliação agronômica inicialmente. Dentro do projeto de fruticultura, o banco de germoplasma de bananas é destaque. Mais de 100 cultivares podem ser conferidos na Estação Experimental de Itajaí. Temos uma produtividade alta e uma produção alta também. Nós estamos hoje com cerca de 750 mil toneladas de banana por ano. No projeto de Flora, o trabalho é realizado com plantas da Mata Catarinense. Plantas nativas, medicinais e com potencial ornamental fazem parte do estudo em busca de preservação e melhorias. Então nós coletamos esses materiais, fizemos um melhoramento com eles para ver os que têm maior potencial para a gente disponibilizar para os produtores. Benefícios que não param apenas nas mãos de quem produz. Para quem consome, a garantia da qualidade. Proporcionando também para o consumidor um produto saudável, sem agredir o meio ambiente e valorizando a nossa biodiversidade, que é fantástica aqui no estado. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão. Nelson, muito obrigado por aquecer o nosso convite. E a primeira pergunta que surgiu agora até nesse intervalo. Validade tem semente? A semente tem validade? Primeiro, um bom dia para todos e agradeço a gentileza e o momento e a oportunidade,
Apenas para contextualizar, eu faço parte de uma associação localmente, nós temos sede em Florianópolis. Engenheiro agrônomo, como eu anunciei. Sou agrônomo, sim. A Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul, nós atuamos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também. E trabalhamos com agricultores em diversas áreas, inclusive estimulando a produção de semente, que depois a gente pode entrar em detalhe. Não, peraí, agora eu quero sim. trocar um pouquinho. Você disse que é muito mais difícil ser agricultor do que engenheiro agrônomo. Eu me esforço por ser agricultor também, mas é uma tarefa muito difícil na atualidade, né? Exige muito mais do que o conhecimento que você vai amealhando dentro da academia. Um é teoria, outro é prática, né? Mas tem muito conhecimento na agricultura, nos agricultores, ou seja, naquilo que eles praticam quando executam uma agricultura de fato, porque você pode simplesmente fazer uma agricultura com uma receita básica, vamos dizer assim, né? Que na atualidade está muito difundida quando você olha para a agricultura convencional e você vê a prática de você simplesmente colocar adubo, semente e ficar cuidando da planta durante um certo tempo. Isso é uma receita que você segue e é fácil de qualquer um que não seja agricultor de fazer. Mas agricultor, efetivamente, ou seja, você interagir com a planta, com o solo e aquilo que compõe e estar sujeito ao clima é uma tarefa bem complexa e exige muito conhecimento da parte do ser humano que está praticando ela, né? Voltamos em geral, as mulheres. A validade da semente. Vamos lá. São casos curiosos. Recente, um estudo feito com uma semente de uma tâmara, encontrada no Palácio de Herodes, em Israel, foi conseguida a germinação dessa semente. Essa semente foi datada do período entre o século I, aproximadamente, e o ano zero da nossa época, ou seja, ela tem praticamente 2000 anos. Né? 2012. E gerou uma planta que está plantada em Israel, se chama Matusalém, inclusive. Tem tudo a ver com o nome. Né? O nome tem tudo a ver com a planta e a sua antiguidade. Não é mesmo? Então tem validade, então? Comercialmente, as sementes têm uma validade e elas são utilizadas para uma safra, exclusivamente, né? Mas, efetivamente, você tem sementes que podem durar muito mais tempo, dezenas de anos, centenas de anos. No século XIX, alguns espertos começaram a vender sementes de trigo ditas encontradas nas pirâmides do Egito. Foi uma mentira, lógico, mas aplicou-se esse tipo de coisa. Nessa eu não caio. Exatamente. Então quer dizer que existe uma validade mais comercial, então? Do ponto de vista comercial, sim. Você já teve experiência diretamente com o seu trabalho de usar semente de 5, 6 anos atrás e funcionar? Sim, sim. A gente mantém o estoque de semente por longo tempo, mas não pode manter ele aberto. No nosso clima aqui ele é muito intenso, tem muita água, tem muita luz, então isso faz com que a semente se desgaste naturalmente, né? Mas sementes de 10 anos a gente consegue multiplicação. De uma maneira geral, o agricultor, o cidadão, está interessado no geral de Santa Catarina. Quero ficar no meu estado aqui. Vamos lá. Ele sabe da existência do Banco de Sementes e Mudas? Existem bancos de sementes no estado já. Ou seja... Há quanto tempo, mais ou menos? Não sei te precisar, mas entre 10 anos, provavelmente. Né? Porque é uma prática do agricultor manter seu próprio estoque de sementes. E existem grupos de agricultores que já nesse período mais recente, vamos chamar entre 10 e 20 anos, começaram a manter em comunidade isso. Cooperativas? Em cooperativas ou mesmo associações ou grupos de agricultores informalmente constituídos, vamos chamar assim, né? Garantindo o futuro já, né? Exatamente, com o propósito de guardar o seu próprio estoque de sementes. Há um estreitamento da base genética, como numa das justificativas desse projeto está colocado pelo Padre Pedro, que é bastante coerente no processo. Está cordata com a proposta de se manter bancos comunitários. Santa Catarina tem alguns espalhados, mas os agricultores, de modo geral, já mantêm seus estoques de semente há bastante tempo. Esses bancos teriam uma região predominante ou não? Não, eu tenho certeza que nós temos estoques de semente em bancos comunitários no oeste, como no Planalto, como aqui na costa do Atlântico. Nós temos associações fazendo essa prática. Você não falou no norte e no sul? Não, mas também. Também tem? Também tem. Todos mantêm um certo... Qual é o mais importante, o banco de sementes ou o banco de mudas? Ou os dois são importantes, cada um no seu lugar? Pois é. O que compõe a nossa alimentação hoje é um número muito restrito de plantas. E está focado especialmente em tubérculos e grãos.
Ou seja, nós consumimos no planeta, de modo geral, em primeiro lugar, arroz, depois tubérculos, batata, finalmente em quarto lugar, acho que trigo, se eu não me engano, milho e trigo, né? O que os agricultores fazem é preservar grãos, principalmente. Então, mudas é digamos, um apêndice no processo, né? Vão sendo mantidas, mas é mais por uma ação porque se reportam a árvores, por exemplo, né? Mas é mais por uma ação de interesse próprio. E quando você entra no ramo de agroecologia, que as pessoas aí fazem cultivos consorciados, fazem cultivos em agrofloresta. Tentam recuperar terrenos. Perfeitamente, exatamente. Então existe mais banco de semente do que o banco de mudas. De mudas, eu acredito, na mão dos agricultores, sim. Como é que se classifica a agricultura de Santa Catarina nos dias de hoje? Eu sempre digo o seguinte, quero ver se você pode ratificar ou retificar o que eu vou dizer. Vamos lá. De São Paulo para baixo é outro Brasil? Mas bancos de sementes comunitários estão espalhados pelo Brasil país, todo. Claro. Né? Mas eu digo em nível de agricultura. Sim, cada espaço tem uma diferente maneira de trabalhar a agricultura. O Sul tem uma característica própria para clima temperado ou, digamos, subtemperado, né? E, nesse caso, o tipo de cultivos que predominam aqui é diferente, sem dúvida, né? Você tem, por outro lado, a partir de São Paulo, cultivo como a borracha, que aqui nós não conseguiríamos fazer. No estado de São Paulo, o cultivo de borracha é uma coisa comum. Para nós, as culturas de clima temperado se adaptam melhor. Então, é diferente a maneira de trabalhar. Mas você encontra, propriamente dito, mesmo no semiárido brasileiro, as pessoas trabalhando com tubérculos. Nossa mandioca, que é uma autêntica nacional, né, brasileira, né? O centro de origem dela está no Brasil, é uma coisa que é mantida com muito cuidado pelos agricultores no semiárido brasileiro. Ô Nelson, como técnico, o que você achou do projeto do deputado Padre Pedro? Me parece bem coerente. Como eu falei antes, o Banco Comunitário de Sementes já existe há algum tempo. Portanto, a ação de Estado, que dentro dos três poderes, vem para fazer com que apoio do Estado, de alguma maneira, aconteça para esses bancos comunitários. Acho muito importante, por exemplo, está citado no projeto, fazer uma menção à necessidade de apoio financeiro via incentivo fiscal, que está colocado ali. O uso de ICMS, por exemplo, para apoiar esse tipo de iniciativa seria muito interessante, né, desse ponto de vista. A proposta toda é coerente com a realidade nacional e internacional. E ele fala com conhecimento, porque já foi prefeito de Guaraciaba 2 vezes e é uma região muito agrícola. Está em bastante contato com a comunidade também, que a gente sabe, né? Eu acho que é bem coerente. O projeto é importante que aconteça. Qual é a semente que mais existe no mundo hoje? Arroz, tenho certeza absoluta. Principalmente para atender os asiáticos lá, né? São os grandes consumidores, mas nós somos grandes produtores de arroz também, né? O próprio estado de Santa Catarina. E o Brasil como um todo também. Nós temos... Já que a gente falou em grandes produções aqui, nós temos 30 segundos, só me diga, e a produção do fumo? Isso ainda continua trazendo... aí é que está. Benefícios ou malefícios? Eu trabalho com uma agricultura que é a biodinâmica, que prevê ou propõe o trabalho para a evolução da humanidade, para a evolução do ser humano. O alimento como carga que vem para a nossa estrutura corpórea para fazer com que a gente tenha consciência para o trabalho que exige o dia a dia e para o trabalho que vai nos exigir no futuro. Ou seja, coisas boas então, para o organismo. Aquilo cigarro, que nos alimenta. Cigarro está fora. Eu também sou o inimigo número 0 do cigarro. Aí temos uma convergência. Uma dupla fantástica para isso, então. Nós vamos a um intervalo agora no programa Espaço Cidadão e voltamos em seguida para conversar com o engenheiro agrônomo Nelson Jacomel Filho. Nosso tema, Banco de Mudas e Banco de Sementes. Já voltamos. Estamos de volta com o Espaço Cidadão pela sua TVA. Nosso tema de hoje, Banco de Sementes e Mudas e a realidade em Santa Catarina. Nosso convidado é o engenheiro agrônomo Nelson Jacomel Filho. Antes da gente continuar a nossa conversa, vamos acompanhar atentamente o trabalho da repórter
Fernanda Fontoura sobre este tema. Estamos em Caçador, no meio-oeste do estado, a 400 quilômetros da capital. Aqui, na Estação Experimental da Ipagre, está o maior banco de germoplasma de maçã da América Latina, um verdadeiro reservatório para o futuro da produtividade. Um trabalho que começou em 1970. Até hoje, mais de 300 mil plantas já foram avaliadas e 16 cultivares lançados no mercado. O Banco de Germoplasma de Maçã possui atualmente 414 acessos vivos. O objetivo é manter a variabilidade genética da espécie, possibilitando o trabalho de melhoramento. O trabalho de melhoramento que a gente faz, basicamente, é buscando melhor adaptação climática das maçãs, das cultivares de maçãs ao clima brasileiro, resistência genética às doenças que a gente tem aqui no Brasil, principalmente a mancha da gala e a sarna, né? E, claro, qualidade de fruta, isso é inevitável. Se uma nova cultivar não tiver alta qualidade de fruta, não consegue se inserir no mercado. O banco também se destaca no trabalho de resistência à sarna, fator mais limitante da cultura da macieira. Hoje nós estamos trabalhando com pelo menos 4, diria até 5 níveis diferentes de requerimento de frio. Então esse é uma das grandes linhas, mas nós temos também resistência a várias outras doenças, resistência a algumas pragas. Nós temos também, para a qualidade de fruto, então a variabilidade é imensa. Cada clone que nós temos, cada acesso que nós temos aqui, produz uma fruta diferente. Para a multiplicação da espécie é utilizado o método clonal da enxertia, já que a macieira não pode ser multiplicada por sementes, pois acaba gerando um indivíduo diferente da fruta-mãe. Então nós fazemos cortes em bisel, né? Nós podemos ver os cortes em bisel das duas partes. Aqui seria o porta-enxerto com raiz e essa parte aqui a copa, quer dizer, a parte que nós queremos propagar. Aí nós fazemos esses cortes em bisel, nós cortamos, abrimos as duas partes, fazemos um corte e nós encaixamos os dois cortes, né? Nós encaixamos para formar a enxertia. O que vai possibilitar a propagação de uma planta igual à de sua origem. Trabalho semelhante ao de maçãs é desenvolvido no Banco de Germoplasma de Pera, também na Estação Experimental da Ipagre de Caçador. As pesquisas começaram em 76. Hoje o banco conta com 200 acessos da fruta. Então você cruza, germina sementes e planta, seleciona para doenças, né? Avalia depois, no caso, a parte de qualidade de frutos. E a pera tem um problema que é mais demorado para florescer do que a maçã. Então o programa de melhoramento genético assim, lá de pera é muito mais demorado. Então, como base, digamos, a gente espera que tenha uma nova cultivar, começando, se fosse começar o trabalho hoje, daqui a 20 anos. A primeira cultivar deve ser lançada no mercado daqui 3 anos. Será a primeira produzida em Santa Catarina. Então nós temos já que fazer toda essa avaliação para lançar uma cultivar nova que o produtor plante, tenha garantia de produção e gaste pouco. E polua pouco também ao meio ambiente usando produtos químicos, né? Benefícios para todo mundo, para os agricultores e para o consumidor também. Sem dúvida, né? Todo mundo ganha, né? E sai um produto de boa qualidade para o mercado. Estamos de volta pela TVA com o programa Espaço Cidadão.
sementes e mudas, banco. Esse banco não cobra juros, não, né? Não. Tá rindo por quê? A ideia de um... Falou em banco, você já a gente já arrepia. Eu me arrepio particularmente. Principalmente juros para cartão de crédito. Na atualidade, quando o público está virando privado, quando a gente trata de banco, realmente a gente tem que ter muito cuidado. Santa Catarina está se beneficiando com esses bancos, com esse tipo de trabalho, na proporção que vocês almejavam ou ainda não? Eu vejo que o crescimento da agricultura convencional como um todo, que aconteceu depois da Revolução Verde, foi importante para uma determinada atividade, mas é preciso dar atenção para o pessoal que está no campo, os agricultores que estão no campo, porque o êxodo está também apertando socialmente as cidades, né? Ou seja, nós estamos num processo bem complexo para o que a gente quer da nossa vida urbana e rural. Isso gera dois problemas, não tem produção e tem gente demais nos centros urbanos grandes, né? Consequentemente, a qualidade de ambos lugares se perde, né? Então, eu vejo que é preciso mais atenção para o rural para que a gente possa ter espaço de trabalho digno para os agricultores. Para ele permanecer lá, né? Para também permanecer, mas para que os jovens também permaneçam na agricultura. Nós estamos envelhecendo, isso já está mais do que dito. Me refiro ao pessoal no campo, né? Essa sociedade no campo, que é o nosso irmão do outro lado, né? Está envelhecendo e mantê-los precisa ter uma atenção especial da sociedade como um todo, do Poder Executivo, no caso, né? Especialmente. Você concorda com aquele slogan? O homem do campo não planta, a cidade não janta? Faz parte do... Né, é real isso? Do tempo todo, né? Se a gente... existem alguns trabalhos científicos que propõem a ideia de uma estrutura de produção verticalizada. Ou seja, uma mesma empresa vai produzir e preparar desde a semente até o alimento que vai ao processo de industrialização. Nós temos exemplos disso já, digamos, acontecendo de uma certa maneira dentro da produção animal ou mesmo dentro da produção vegetal. Mas eu prezo que se você consegue fazer a pulverização das cidades, ou seja, uma diminuição do tamanho das cidades, ao invés de um completo crescimento e constante crescimento. Desordenado, normalmente. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter mais humanidade no trato com as pessoas. E se você tem nos agricultores uma ação responsável, o alimento que vai sair de lá efetivamente vai fazer com que a gente possa contribuir para o nosso próprio processo nas cidades. Então, eu acho que é preciso realmente uma atenção especial para essa situação no campo. Isso falta hoje em Santa Catarina e no país? Tratar melhor o agricultor, dar melhores condições de vida para que lá ele permaneça e os seus filhos permaneçam? Me parece que sim. E não só em Santa Catarina, não só no Brasil, ou seja, existem ações acontecendo, mas é preciso reforçá-las, né? Mas em outros lugares também. Existem iniciativas, por exemplo, na Índia, que estão acontecendo à revelia do processo do governo. Associações de agricultores informalmente constituídas que constroem o seu próprio banco comunitário de sementes, banco comunitário de germoplasma, né? Então é aquela famosa história, se o governo não intervir já é ótimo. Nesses casos especificamente no caso verdade. Específico, sim. E a China, já que a gente fala, a Índia tem 800 milhões, a China tem 1,5 bilhão quase. Está previsto que a Índia vai ultrapassar a China, né, em população, né? Nos próximos decênios, aí, não está muito longe disso. Eu não conheço especificamente como é que funciona os bancos comunitários na China. Eu sei que existem e eu sei que elas também fazem esse trabalho de preservar a semente com esse mesmo foco de manter variedades que não são... que são abertas, não são híbridas, por exemplo, que podem ser multiplicadas pelos agricultores. Num trabalho que eu estava pesquisando sobre o arroz, eu encontrei justamente a manifestação dos agricultores chineses sobre aquilo que eles queriam preservar como grãos, e aí tinha lá citadas as diversas variedades que eles cultivavam tradicionalmente, contra aquilo que o governo queria que eles fizessem como cultivo de arroz, com as variedades cedidas pelo próprio governo. Né? Quem ganhou a luta? O agricultor mantém a sua própria semente, né, de toda forma. Muito mais inteligente. Mas, vamos dizer... volta aquela frase minha, o governo não interferindo já é a melhor coisa. Já está bom. O Brasil com essas dimensões, isso aqui é um continente. É verdade. Nós já conseguimos produzir aquilo que nós poderíamos produzir,
O celeiro da alimentação, na minha modesta avaliação, está aqui no Brasil, pelo tamanho que nós temos. Mas nós produzimos aquilo que nós podemos ainda ou estamos muito longe desse número? Não, existem estatísticas falando que nós podemos aumentar muito mais a produção daquilo que a gente já consome atualmente, né? Nós estamos passando por problemas sérios, né? Esses últimos meses aí, o problema da seca nos Estados Unidos, uma pressão comercial em cima da Rússia para destinar parte da produção para eles naquilo que era milho e trigo, especialmente, né, que é destinado mais à produção de ração, né, representa aquilo que potencialmente existe no mercado como espaço para crescimento da nação, né, brasileira no processo de produção para os alimentos no mundo. Mas eu prezo muito que esses casos têm que ser tratados muito localmente, ou seja, a comunidade tem que estar bastante bem alicerçada e não precisar importar banana de São Paulo para consumir em Chapecó, para dar um exemplo, né? Que não seja o caso. Aliás, mas, o Brasil andou importando feijão, né? Esse ano. Aí faz parte de um processo comercial que foge um pouco do nosso controle. Não, eu sei, mas brasileiro importando feijão é algo estranho, né? Fora o fato que também a gente está diminuindo o consumo de feijão, né? Os brasileiros estão comendo menos feijão, né? O que meio assim, né, a combinação, aliás, arroz e feijão é uma combinação particularmente excelente para a nutrição das pessoas, né? Ela preenche a necessidade e demanda de carboidrato tranquilamente, né? Então, me diz uma coisa, Nelson, você falou ainda há pouco em transgenia. Como é que você encara os transgênicos? Porque aqui tem alguns deputados a favor e outros deputados contra. Esse é o posicionamento. Qual é a sua posição? Bom, dentro da produção biodinâmica é proibido o cultivo de transgênico. É uma criação do ser humano, né, que não traz a carga característica dos organismos que fazem parte. Então, misturar arroz e um gene de um escorpião, morango e um gene de um peixe do Ártico e assim por diante, são coisas que não combinam, digamos, né? Milho e um gene de uma bactéria de solo, por exemplo, também é uma coisa, ou soja e esse mesmo tipo de gene, são coisas que não combinam com a produção de alimentos adequada. Não é mais soja, não é mais milho, né? São produtos que, derivados de uma ação de laboratório, não vão trazer. Já está comprovado os casos, né? Existem diversos institutos, existem estudos na Itália e na Noruega, há um centro de pesquisa na Noruega, e aí melhor falaria, por exemplo, o Rubens Nodari a respeito do tema, mas já existem estudos que comprovam o efeito sobre alguns órgãos específicos, conforme seja o caso, em ratos feitos, né? Que comprovam a mudança do comportamento do organismo quando consome alimento transgênico. Nelson, muito obrigado pela entrevista, pela aula que você nos deu a respeito do banco de semente e também o banco de mudas. Ok? Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigado. Eu entrevistei no programa Espaço Cidadão de hoje o engenheiro agrônomo Nelson Jacomel Filho. Nosso tema de hoje foi banco de sementes e o banco de mudas. Mas falamos do banco de sementes, que é muito importante. Ele, inclusive, contou algumas experiências. Nós vamos continuar com a programação da sua TVA. O Espaço Cidadão volta na próxima semana. Até lá.